Apocalipse capítulo 1, primeiro. Deus abençoe. Vamos lá, versículo 4 a 8. Versículos 4 a 8. Glória a Deus. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Tem alguém que pode dar glória? Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Palavra de Deus, tome assento. Nós vamos continuar falando sobre a escatologia. Eu, igreja em tempos de crise, é o nosso tema, e nós chegamos onde a crise vai levar a igreja, vai levar para o céu, se permanecer fiel. E agora nós estamos vendo o que está acontecendo nesse tempo de céu, nesse tempo de igreja, julgamento, arrebatamento e céu. Então nós vamos entender um pouco mais sobre isso. E para entender a história, de como a história vem se desenvolvendo, acontecendo desde a criação, é muito bom nós olharmos para o dispensacionalismo, que são as dispensações. Cada tempo, uma faixa de tempo que acontece algo, que está voltado em algo que veio de Deus. Nós vamos colocar o gráfico aqui, para você entender mais ou menos a história, de como vem acontecendo a história desenvolvida por Deus. Não dá para ver muito claramente porque é pequeno, mas a primeira, alguns vão conseguir ler, eu acho. A primeira dispensação das 7 dispensações, ela é a dispensação do quê? Dá para ler? Não. Dá para ampliar e colocar só ela? Não. Zoom. É a dispensação da Deu para ver agora? Ótimo. Cresça o máximo aí. Isso, levanta só um pouquinho. Isso, ótimo. São 7 dispensações, segundo os dispensacionalistas, que nós vamos viver durante toda a existência na terra. Então, a história, ela está dividida, a história toda está dividida em 7 dispensações, ou seja, 7 períodos, e que Deus age em cada período de uma forma, embora em todos a graça esteja, mas nós temos que entender aqui algumas coisas. A primeira dispensação é a dispensação que é na criação da terra e do ser humano nessa terra. E o primeiro homem, Adão. Qual era a responsabilidade de Adão nessa dispensação? E Eva, e aqueles que porventura iriam nascer ali no jardim se não tivessem errado, porque era o jardim que seria povoado.
Eles vão ser expulsos do jardim. Qual era a responsabilidade deles? Não comer. Gênesis 1, e aí vai de 25 a seguir. O que aconteceu que eles fracassaram? Eles comeram. E qual foi o juízo de Deus? Maldita a terra por causa do que vocês fizeram. Ou seja, Deus ama Adão e Eva? Pouco ou muito? Deus é conivente com o pecado deles? É isso que a gente tem que entender. Ainda que é o tempo da inocência, eles tinham livre arbítrio e eles tinham uma proposta: de tudo coma menos de. Deus estava testando, e como em todo o tempo Ele testa a nossa obediência. Então a proposta de Deus é não comer. E o homem vai e, mesmo com toda a inteligência, ele escolhe comer. E aí vem uma consequência. Deus é amor, mas tudo aquilo, preste atenção por gentileza, tudo aquilo que o homem semear. Então ele correu atrás de um fruto, sim ou não? Agora ele vai ter que trabalhar para ter o fruto, não vai ter que só pegar no pé. Olha a consequência. E a terra é amaldiçoada, e vem agora, e entra agora a morte para a humanidade. E é interessante que Paulo escreve isso no capítulo 5 de Romanos, 5:17, por meio de um só que pecou, veio a morte, o reinado da morte. Só Jesus para tirar. Então, a primeira dispensação, inocência. E essa dispensação da inocência, ela é seguida pela segunda dispensação, a dispensação da consciência. Nessa dispensação, meus irmãos, Deus, Ele pede sacrifícios das primícias, e continua pedindo obediência. E o que acontece quando Deus pede obediência? Toda a terra se corrompe, com exceção de Noé. Deus viu que toda a alma do homem, que todo o intento do coração do homem era perverso. E agora, consequência. Sempre na nossa vida é assim. Deus pede para não fazer, se fizer, vem a colheita. E aí vem o dilúvio, e vocês sabem a história. Terceira dispensação é a dispensação do governo humano. E Deus pede que a terra seja povoada abundantemente e que se multiplique. A ordenança de Deus nessa dispensação do governo humano é que a terra fosse cheia. Mas o que o povo faz? O que o povo faz? O povo desobedece. O que eles, ao desobedecerem, fazem? A Torre de Babel. E o que sai da boca deles? Chegaremos ao céu. Vamos ficar no mesmo lugar e chegaremos ao céu. Meus irmãos, é uma afronta direta a Deus. Deus não pediu para ninguém chegar no céu, Ele pediu para obedecer o céu. Ele pediu para espalhar na terra, não era para construir o zigurate, uma torre, não. Era para obedecer. Irmãos, não interessa o que você pensa, interessa o que Deus pede. E Deus olha do céu e diz: mas se eu não descer lá, eles vão conseguir o intento. E aí, eles desobedecendo, Deus vem e traz o quê? O juízo é a confusão de línguas, ninguém entende ninguém. Tem hora que é assim, a gente quer fazer do nosso jeito, e Deus confunde tudo,
a família daqui um pouco não se entende, as coisas estão se perdendo, porque o segredo de alguém que quer estar com Deus é submeter-se ao querer, ao propósito e à vontade de Deus. Aí vem a quarta, é a quarta, não é? A quarta dispensação, a dispensação da promessa. Quem gosta de promessa aqui? Só que nós temos um outro nome para essa dispensação, que é a dispensação patriarcal, que é a dispensação que Deus faz a promessa, né? Deus, ele levanta Abraão e faz uma promessa para Abraão, onde vai nascer um povo de Deus mais à frente. O que Deus pede? Ele provar a capacidade do homem de manter-se fiel, pertencendo a uma nação separada. O que o homem fez? De novo, o que o homem fez? Desobedeceu, não confiando na promessa, mentiu, enganou, foi isso que Abraão fez. A Sara mais o Abraão entraram num acordo. Nós somos velhos, não vai ser bem do jeito que Deus falou, não. Pega Agar. Irmão, Agar entrou, né, inocente na história, mas foi o canal para trazer uma briga milenar, uma briga que nunca acaba. E aí a desobediência traz a escravidão no Egito. A desobediência, tudo aqui nós estamos falando de desobediência, traz a escravidão no Egito. Aí o povo vai cuidar, irmãos, da vida dos outros, das casas dos outros, da nação dos outros. Eles prosperam o Egito e deveriam prosperar a sua casa. Tem gente que está sofrendo até hoje e prospera o patrão, prospera a irmã, o irmão biológico, está fazendo alguma coisa para eles, mas não prospera porque desobediência. Deus quer prosperar o seu povo e dar liberdade para o povo servi-lo com alegria. Nós aprendemos muito com essas dispensações, sim ou não? A próxima e quinta dispensação. Qual que era a responsabilidade quando Deus trouxe a lei lá no Monte Sinai? Guardar. Eu sou o Senhor teu Deus que vos tirei do Egito. Aí ele começa a trazer o decálogo, os 10 mandamentos. Vocês têm que ter a mim como o único Deus, somente ao Senhor teu Deus servirás, adorarás e vai. E aí vem as leis, não mentir. Mas esse negócio de não mentir parece que é brincadeira, né? O que tem de crente mentiroso, tem coragem de falar uma mentira, sabendo que é mentira e fala assim mesmo. Tem gente que vem confessar com o pastor e mente na confissão. Olha que absurdo. Lembra da historinha da corda? Lembra ou não? Sempre falei aqui. A pessoa vem e fala: pastor, roubei a corda. Aí ele vai embora. Daí 3 meses a pessoa volta e diz: pastor, não falei tudo. O que é, meu filho? Não, é que atrás da corda tinha uma vaca. A pessoa não consegue, né? Então nós temos que aprender a resolver de maneira completa tudo que tem que resolver. E aí, o que eles fizeram? Não cumpriram, não obedeceram, certo? E aí o que vai acontecer? Vai acontecer a diáspora, né? Eles vão se perder e vão servir outros deuses e etc, 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 etc. E aí o que é o resultado? Vários períodos de cativeiro, terminando pela destruição do templo e pela dispersão, a diáspora, né? A dispersão mundial. Tudo isso, a falta de obediência, trouxe para Israel prejuízos incalculáveis. Se Deus falou, meu irmão, é lei. Põe isso na sua cabeça. Se Deus falou, é lei. Não, mas nós estamos na época da graça. Sabe o que é graça? Lei escrita nos nossos corações.
Eu vou colocar as minhas leis no teu coração. Te darei um novo coração para que vocês me obedeçam e me amem. Isso é a graça. E aí o que vem a próxima dispensação? A época da igreja, que é chamada principalmente e acima de tudo, dispensação da graça. E por que é colocado ali época da igreja? É porque a igreja, ela nasce de novo e ela tem o privilégio de Deus morar dentro dela, né? Os templos, Deus morava nos templos, entre aspas, né? Porque Deus falou a Salomão, nem a terra me suporta a minha presença, nem o céu dos céus, como é que eu vou morar no templo, né? Mas é a casa de Deus, é a casa onde os ouvidos de Deus estão abertos, os olhos de Deus estão atentos, toda oração é ouvida, é a casa de Deus. Mas agora, quando inaugura-se a igreja do Senhor em Atos 2, esse Deus não mora no templo, esse Deus mora na pessoa. Por isso somos chamados templos do Espírito Santo. Cuida desse templo, levanta esse templo, faça esse templo limpo para que o Espírito Santo reine. O que acontece nessa dispensação da graça? Quem são? O que Deus pede? Esses são os nascidos de novo, que receberam a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. O que Deus pede da igreja? Obediência, sempre. Todas as dispensações, se você estudar elas estão, Deus está pedindo nelas obediência, submissão, obedeça. Mas não é obedecer forçosamente, obedecer com o coração brigando, não, prazerosamente, com alegria, porque os mandamentos do Senhor não são penosos, não são pesados. Os mandamentos do Senhor, para quem nasceu de novo sabe disso, são de vida e paz. E aí, nessa época da igreja, que é chamado de graça, né, a dispensação da graça, por isso que é chamada época da igreja, porque a graça ela está desde o jardim. Por que Eva e também Adão não morreram assim? Olhe para frente. Não morreram assim que pecaram, por causa da graça. Deus foi lá, matou um cordeiro, vestiu eles e ainda fez uma promessa. Graça. E a graça está em toda a dispensação, mas essa dispensação é a que nós estamos vivendo com Deus dentro de nós. Você pode tudo em Cristo Jesus, a graça dele está em você. Alguém viu aquele vídeo? Você pode. Você viu aquele vídeo que eu pus no Facebook, eu coloquei no Facebook? Você pode. Por que eu posso? Porque agora Deus está em mim. Aleluia. Então essa é a graça, é a melhor de todas, porque eu tenho Jesus. Você às vezes entristece com algumas coisas, daqui um pouco o Espírito Santo está falando, levanta a cabeça que eu sou contigo, levanta a cabeça que eu vou contigo. Daqui um pouco você entra fraquinho na igreja, e Deus pega e te visita, te renova, te enche e volta forte para casa. É essa a época em que Deus escolhe os que não são para confundir os que são, os pequenos para confundir os grandes, e Deus se revela muito mais para os pequenos e aqueles desprezados do que para os sábios e entendidos. É a graça viva no meio de nós. Aí vem a última das dispensações, que aqui é chamado de milênio, mas nós chamamos, para entender melhor, de governo divino, porque o milênio trata de um período, 1000 anos, mas na verdade o que vai estar acontecendo em 1000 anos? O governo de Deus. Nessa época Deus vai restaurar tudo, todas as coisas. A terra será restaurada,
Você sabe, essa transposição do Rio São Francisco vai deixar de existir na época de Jesus, porque todos os rios voltarão aos seus leitos normais, naturais. Toda a terra voltará à sua forma natural. O ecossistema será restaurado. Jesus vai mostrar que Ele tem poder para restaurar todas as coisas. E esta é o que Deus pede nesse tempo? Obediência. Todas elas, obediência. O que vai acontecer? Apocalipse 20, de 7 a 9 diz que o Satanás vai ser solto depois de 1000 anos, porque ele vai ficar acorrentado, vai ser solto depois de 1000 anos, e Apocalipse 20, de 7 a 9, pessoas vão ainda rebelar contra Deus. Você vê a natureza humana e o quanto nós dependemos de ter Deus de verdade. E aí virá como juízo, né? O juízo da época da graça é qual? O juízo da época da igreja. O que está escrito? Rejeitar a Cristo, o fracasso. Mas o juízo é a grande tribulação. Momento de terror como nunca se houve na terra. Por quê? Porque rejeitaram o favor que nunca se mereceu na terra. Rejeitaram a graça viva e abundante. Porque onde abundou o pecado, na época da graça, superabundou a graça. Sabe por que o Valfredo está aqui, que nós citamos agora há pouco? Porque abundou a graça, superabundou a graça. Não desobedeça. E aí o que vai acontecer como juízo, depois da rebelião final do povo, na última das dispensações? O julgamento do grande trono branco, e a condenação ao inferno, o terceiro inferno, não os provisórios que temos, depois podemos falar disso, mas o último deles, que é o lago de fogo e enxofre. Vai ser lançado a trindade satânica, Satanás, o anticristo, o falso profeta serão lançados, a morte será lançada, e todos quantos os seus nomes não forem achados escritos no livro da vida. Entendido? São 7 fases da nossa história toda, e o que vai acontecer em todas elas. Coloca aí o próximo banner. Nós vamos falar agora do tribunal de Cristo. O que nós vamos falar? Glória a Deus. Primeira coisa, existe o tribunal de Cristo e o grande trono branco. O tribunal de Cristo é para a igreja, o julgamento da igreja que já estará salva. O grande trono branco é para o veredito final, não é nem um julgamento. Porque os que vão comparecer ali para esse julgamento já estarão condenados. A igreja estará ao lado do Senhor Jesus, assentada com ele em seu trono, vestida de vestes brancas, de linho refinado. E diante de Jesus, que estará no trono, e a igreja ao seu lado, comparecerão aqueles cujos nomes não se acharem escritos no livro da vida. E eles não vão ouvir um julgamento, eles vão ouvir um veredito final. Porque tudo estará julgado. E é por isso que eles estavam num inferno provisório. Mas já no tribunal de Cristo é diferente. O que vai acontecer? Recapitulando, e nós já falamos aqui. O arrebatamento. Quem quer subir no arrebatamento? Eu quero subir sem morrer. Porque os que morreram vão subir, né, também. Paulo disse assim: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos
transformados num corpo incorruptível, e juntos subiremos ao encontro do Senhor. Pastor, mas esse negócio cientificamente, bom, cientificamente, meu irmão, está provado que a Bíblia é a palavra de Deus, e que tudo que tem escrito aqui, cada dia a arqueologia descobre as verdades e os fatos, e a ciência é corrigida muitas vezes pelas descobertas e encontra na Bíblia a verdade. É isso que você tem que saber. E deixa eu te falar uma coisa, não é coisa de homem, é coisa de Deus. Aleluia. Por que não acharam o corpo de Jesus? Porque ele de fato ressuscitou e foi assunto aos céus. E você acha que com toda a tecnologia e etc, nós não teríamos achado? Ninguém acha ele a não ser no coração do convertido e vivo, falando e agindo espiritualmente no meio de todos e tudo. Mas a igreja será arrebatada. Quer subir? Está esperando isso? Quando a igreja for arrebatada, começa o período de 7 anos, que são a 70ª, que é a 70ª semana das 70 de Daniel. Não vou falar muita coisa aqui para não confundir a cabecinha, mas o que é que vai acontecer? Vai ter um período de 7 anos, lá vem o Daniel, e ele vem desconfiado, e aí vai acontecer que a igreja, ao ser arrebatada, ela vai começar lá no céu o tribunal de Cristo. Jesus vai começar esse tribunal, e aqui na terra vai começar o primeiro período da falsa paz. Primeiro período da grande tribulação não é a grande tribulação, é a tribulação e um período chamado de falsa paz. Haverá acordos, o anticristo vai se revelar como se fosse bom e aquela coisa toda. Mas lá no céu, enquanto falsa paz aqui, a igreja poderá ser perturbada. Como assim, pastor? Já é céu, mas espera aí, mas é julgamento. E aí, 3 anos e meio embaixo, 3 anos e meio assim em cima. Entendido? Ok, a primeira parte? Tem entendido, sim ou não? Irmã Sebastiana, irmão Raimundo, entendido? Aleluia. É a irmã Ana que está aí, é? Eita! Glória a Deus, fazedora de buchada. Deus abençoe, irmã Ana, querida. Deus abençoe, irmão Raimundo, irmã Sebastiana, querida. Deus abençoe vocês. Olha, meus irmãos, então primeira fase, certo? São 7 anos, mas primeira parte embaixo, primeira parte em cima. Lá em cima vai acontecer que Deus vai limpar as regiões, aquela região celestial, e vai estabelecer um lugar onde a igreja será julgada. Algumas coisas para entendermos desta igreja. Quem será julgado? É o julgamento dos salvos em Cristo. A igreja estará salva, mas será julgada. É aí que me dá temor só de falar aqui, ó. Para ser galardoada ou não, coroada ou não. Então, nesse período, eu defendo a tese de que haverá vergonha, porque será tanto amor presente, tanto gozo presente, e talvez eu descubra que não fiz nada do que deveria ter sido feito, e fui salvo como pelo fogo, pela graça somente. Muita gente defende essa questão, não precisa de obra. Um dia eu coloquei um negócio sobre obra lá, o cabra quase me bateu. Eu disse, as obras não salvam, mas o salvo é conhecido pelas obras. Por isso que Efésios 2, 8 a 10 tem que ser entendido. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Se tiver só esse versículo, aí a gente podia pensar muita coisa e entender como alguns entendem a palavra de Deus, sem responsabilidade. Por quê? Não precisa de responsabilidade não, é pela graça, isso não vem de nós não, é dom de Deus.
quer dizer, se Deus não der o dom, não dá, né? Aí tinha desculpa bastante. Só que o versículo 9 diz: não vem das obras, para que ninguém se glorie. E aí vem o versículo 10, glória a Deus. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. As obras não salvam, mas o salvo tem elas. Então eu conheço que sou salvo, entre aspas, né, porque tem várias coisas para entendermos, se eu tenho realmente obras que revelam que eu sou de Deus. Caso contrário, alguém possa ser salvo no final, pedindo misericórdia e perdão, mas não tendo feito nada para Deus. E falar em fazer para Deus, ontem nós tivemos a workshop às 16 horas aqui, muita gente, e Deus falou conosco e nos renovou aqui ontem sobre nosso chamado, né? A workshop não é para formar pessoas para a Europa, é para formar pessoas para Deus, porque a obra é em Jerusalém até os confins da terra. E bem-aventurados que vieram, pobre dos obreiros que não vieram. É lamentável, é triste e até angustiante, porque quem tem chamada não podia jamais perder algo como tal. Nós transmitimos de última hora e foi uma bênção. Se eu fosse obreiro e eu fosse faltar num workshop, eu falava para o meu pastor. Falaria mesmo, pastor, não deu, estava com um problema, mas eu quero trabalhar, eu quero me aperfeiçoar, eu quero melhorar a minha vida com Deus e para Deus. Mas isso fica a critério entre covardes e valentes, entre quem tem verdadeiramente negligenciado e quem tem verdadeiramente abraçado o que Deus tem com ele. Nessa hora não dá para dar glória a Deus, mas são verdades que são bíblicas. Bíblicas. Maldito quem faz a minha obra relaxadamente. Então, Romanos 14:10 diz assim: mas tu, nós estamos falando da igreja que vai ser julgada naquele dia, nos ares, no tribunal de Cristo. Mas tu que julgas teu irmão, ou tu também que desprezas teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. O senhor acabou de me julgar, pastor. Não, acabei de falar uma verdade. Julgamento é quando há uma acusação infundada. Eu acabei de falar uma verdade, e a Bíblia manda o pastor exortar o povo. Respeita, em nome de Jesus. Segundo aos Coríntios 5:10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, todos, eu primeiro, todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Isso quer dizer o quê? Se fez mal, vai receber alguma coisa que a Bíblia não fala, mas talvez a principal delas seja a vergonha de estar salvo e não ter feito nada para que outros também chegassem, ou para que merecesse de fato alguma coisa de atenção de Deus. Entendido? Então, quem será julgado? Quem será julgado? Então vamos individualizar agora. Quem será julgado? Quando ocorrerá? Imediatamente após o arrebatamento da igreja. Chegou no céu, o tribunal já está instalado. Não é momento de gozo e de festa, é momento de julgamento, tensão, medo. Pastor, mas não haverá isso lá na cidade santa, quando cruzarmos os portais eternos, mas haverá vergonha. Se não, já pensou, o negligente olhando assim, quer saber de galardão, estou aqui, estou numa boa, nem fiz nada. Escute, irá ocorrer imediatamente após o arrebatamento da igreja. Apocalipse 11:18, vai anotando. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados
e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Haverá galardão para um lado, julgamento embaixo para outros. E aí diz-nos 2 Timóteo 4,8: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Pergunta: qual será o resultado do julgamento? Vocês estão entendendo? Está de fácil entendimento, sim ou não? Qual será o resultado do julgamento? O galardoamento consiste em privilégios e responsabilidades no reino dos céus, como podemos ver pela parábola dos 10 servos e das 10 minas. A parábola está em Mateus, aliás, em Lucas, capítulo 19, de 11 a 27. E é a parábola, como diz a palavra: e ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociado. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Aqui está falando, segundo os estudiosos entendem, do comando, de uma hierarquia, de uma maneira de ação durante o milênio. Essa pessoa terá 10 cidades para ser a autoridade destas 10 cidades. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas, versículo 19. E a este disse também: sê tu sobre 5 cidades. Vindo outro dizendo: Senhor, que está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és um homem rigoroso, que tomas o que não puseste, e cegas o que não semeaste. Porém ele disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus, e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu vindo o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com eles: tirai-lhe a mina, e dai ao que tem 10 minas, ele vai reinar sobre 11. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo, que a qualquer que tiver ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Olha o rigor do reino. Entendeu ou não? Sim ou não? É o que nós fazemos aqui que nos fará servir lá. Nós teremos algo para fazer lá, de acordo com o que fizemos aqui. Não se pega o que Deus deu, enrola e guarda. Você tem que, ainda que seja num banco e aplicar e ter juros, que não vai render 5 mais, que não vai render 10 mais, mas vai render alguma coisa, Deus está dizendo: tem que render. O seu ministério tem que render. A sua chamada tem que render. A sua vida com Deus tem que render. O galardoamento nos dará participação ativa no reino do Senhor. Olha o que diz 2 Timóteo 2, 11 e 12.
Palavra fiel é esta, 2 pontos. Que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, tem gente que não gosta de sofrer, muda de igreja, sai no meio do caminho, vai embora, reclama, aponta o dedo, fala mal. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Deus é fiel. Tem gente que usa isso aqui para dizer, Deus permanece fiel. Irmãos, o problema é esse, é que ele permanece fiel. E se eu brincar, o que ele falou que eu colho, eu vou colher. Ele é fiel. Se o negarmos, ele vai negar, ele é fiel para cumprir o que falou. Talvez esta seja uma manhã de pedirmos misericórdia e perdão. Pedimos graça. Nós não estamos falando de uma religião. Nós estamos falando do Deus que fez os céus e a terra, e da sua palavra, que é o caminho que nos leva à eternidade com ele. Vamos lá. Então, está entendido que haverá ou não galardoamento. Sim ou não? Quem está entendendo até agora? Normal? Esses são os 3 anos e meio primeiros, lá no céu, julgamento, o tribunal de Cristo. Uma das coisas que receberemos lá, segundo a palavra de Deus, são coroas. Existem 5 coroas reservadas para os cristãos. Um cristão poderá receber 5 coroas. E o que me alegra não são as coroas, porque lá no céu, tudo é nosso. O que me alegra é, se eu recebi, é porque fiz. Teria feito. E aí me alegra. E se não tiver coroa, é porque eu não fiz. Mas nós vamos passar para as coroas agora. Tem 5 coroas. O próximo, por favor, banner, vai mostrar as coroas. Glória a Deus. E aí? Quer? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos pela ordem que está no banner, para você acompanhar de maneira melhor, ok? Aí está dando para ver? Se não der, o Daniel melhora, né? Aleluia. O Felipe não atrapalha, ou quer dizer, se o Daniel fizer, glória a Deus. Primeira coroa que está ali, qual que é? Agora ficou bom. Coroa da vida. Aleluia. Para quem essa coroa? Para os mártires. Ser fiel, Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Canastureba. Se alguém, olha, eu não sei como vai ser lá, porque a Bíblia não fala de como será a ordem do julgamento. Mas já pensou? Anjos, abra a sala das coroas. Estas são as coroas da vida. E essa coroa é para aquele que não me negou, que foi fiel até a morte, que deu a sua vida por mim, aquele que nunca rejeitou o meu evangelho, a minha palavra, a minha vontade, aquele que não se envergonhou de mim. E eu quero aqui apresentar pessoalmente estes ao meu Pai que está nos céus, porque eu fiz uma promessa enquanto na terra e deixei escrito nos evangelhos, que aquele que não se envergonhar de mim, eu também não me envergonharei dele, e eu apresentarei ao meu Pai naquele dia aos santos anjos. Levantem os que são agora os mártires, que receberam a coroa da vida, eu quero apresentar ao meu Pai. Estou falando e arrepiando.
Coroa da, muitas vezes chamada de coroa dos mártires, aleluia, ou coroa dos que sofrem, coroa dos que sofrem, aqueles que têm sofrido muito, mas apesar disso, têm preservado um doce espírito cristão. É uma recompensa especial para aqueles que têm sido fiéis até a morte. Olha o que diz Tiago 1,12: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Eu amo Jesus. Quando você fala eu amo Jesus, você assume Jesus em qualquer lugar onde você for. Lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá na sua família, no meio daqueles que zombam, no meio daqueles que amam, no meio de todos, você diz eu tenho Jesus e eu sou de Jesus, eu não rejeito Jesus. Amém? Então qual é essa coroa? Fala igual crente ungido. Qual é essa coroa? Coroa da vida, aleluia. Próxima coroa, coroa incorruptível. Para quem que é essa coroa incorruptível? Para os vencedores. Por isso que ela tem o nome também de coroa da vitória. É conferida àqueles que esmurram seus corpos e o reduzem à escravidão. Isto é, aqueles que se purificam da sedução e dos prazeres do mundo para prestar um serviço proveitoso ao Senhor Jesus. Estes farão jus a esta coroa. Olha o que diz 1 aos Coríntios 9, 25 a 27. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Irmãos, é a coroa da pureza, é a coroa de quem se santifica para Deus, de quem se purifica para Deus, de quem se sujeita ao ponto de esmurrar o corpo para se colocar no centro da vontade de Deus. Isso fala de esforço. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço, aleluia. E Romanos 14, 17 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então eu trabalho para que mesmo sofrendo as angústias da vida, seja feliz com Deus e me guarde santificado e purificado. É fácil? As coroas, elas não são coroas para uma vida fácil na terra. São coroas justamente porque não é fácil, mas quem recebe, quem toma essa decisão, recebe a graça e consegue fazê-lo na força e na graça do Senhor. Ok? Parece que vocês não estão alegres com as coroas, eu estou me empolgando aqui, parece que não tem gente empolgando. Eu quero todas elas, em nome de Jesus. Não... Lá não tem dinheiro, não tem riqueza, não é isso, mas é porque eu quero honrar ao Senhor Jesus na minha vida. Você quer honrar a Deus com a sua vida? Terceira coroa, é a coroa da alegria. Para quem são estas coroas, ou para quem é essa coroa? Interessante como que é coroa da alegria, né? Porque você ganha uma alma para Jesus, parece que você foi curado. Não é assim? Você ganha uma alma, você sai de um lugar que o lar fez uma aliança com Jesus e se entregou para Jesus, você sai assim. Parece que você não tem problema mais, porque a coroa é da alegria.
Essa coroa, ela é muitas vezes referida como a coroa dos ganhadores de almas. Essa coroa está reservada para aqueles que têm dedicado a sua atenção principalmente à salvação das almas perdidas, serviço que muitas vezes é realizado discretamente sem que outros crentes vejam. Os heróis anônimos e a todos que se têm dedicado a ganhar pessoas para Cristo vão ganhar diante de toda a multidão de crentes, vão ser galardoados com esta coroa. Olha o que diz 1 aos Tessalonicenses 2, versículos 19 e 20. Pois quem é a nossa esperança? Alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são nossa glória e nossa alegria. Paulo falando da igreja que ele ganhou, que ele formou, que ele constituiu para o Senhor. Quantos estão aqui nesta manhã que se converteram aqui na Assembleia de Deus Filadélfia? Levante as mãos, por favor. Aleluia. Valeu a pena. Essa coroa da alegria, irmãos, ontem, workshop, quero trabalhar. Os que querem essa coroa estiveram aqui ontem. Com ressalva daqueles que não tiveram como, ficaram dizendo, eu queria ir, não tem como, estou no hospital. O outro, eu tenho que esperar para ver o que vai acontecer por causa disso e daquilo. A outra dizendo, olha, não tem jeito que eu estou muito gripado, eu queria ir, não sei o quê. Chegamos de última hora, apressamos os meninos e graças a Deus pelos meninos que são homens, velhos já, né? Graças a Deus que se empenharam e nós começamos a transmitir rapidamente, porque querem. E nós alcançamos vidas. Os que querem essa coroa, tudo que fala de almas, eles estão juntos. Próxima coroa, a quarta coroa, é a coroa da justiça. Para quem é esta coroa? Dá uma olhada para o céu. O céu começa a se abrir, toda Rei dos reis veio nos buscar. Pelas tua noiva vai entrar na Nova Jerusalém. Cantamos, Santo, Santo é o Senhor. Cantamos, Santo é. Aplauda o Senhor, dê glória ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Essa é a coroa da justiça. Uma coroa especial está reservada para aqueles cristãos que, inspirados pela iminente volta de Cristo, têm vivido uma vida dedicada à justa e à santidade de Deus. Deus não exige vasos talentosos para o seu serviço, mas sim exige vasos puros. Quem dá poder é Deus, quem dá galardão é Deus, quem dá dons é Deus, quem dá força é Deus, quem dá sabedoria é Deus, quem dá inteligência é Deus, quem capacita é Deus, quem abre porta é Deus,
Quem levanta é Deus. Quem consagra é Deus. Quem faz promessa acontecer é Deus. Por isso Deus não precisa dos seus dotes. Ele precisa de um coração puro. Achei Davi homem segundo o meu coração. É o que Deus busca. Próxima coroa. Eu queria ficar nessa coroa do arrebata. Esse fosse hoje. Esse fosse agora. Aleluia. Vai valer a pena. Quinta coroa. É a coroa da glória. Para quem essas coroas? Oh, Jesus, não deixa eu perder não. Também chamada de a coroa do pastor. Ela é reservada para aqueles. Aleluia. Aleluia. Ela é reservada. Oh, meu Deus, a voz tem que sair, ué. Eita glória. Para aqueles que têm dedicado suas vidas ao ensino da palavra. Oh, glória, né? Coisa boa, Jesus, aleluia. Oh. Não serviram por motivo de ganho desonesto, nem tentaram dominar a herança do Senhor, mas serviram para levá-los ao céu. Por que haverá uma coroa se esse é o prazer de quem é chamado para tal? Talvez pudéssemos fazer essa pergunta. Não é verdade? Não é prazer? O João esteve pastoreando ali em Portugal. Cada alma que converteu, parece que nós é que íamos ficando ricos. É um privilégio, é uma honra. Mas por que haverá uma coroa, irmãos? É porque nesse interim de estar pastoreando, surgem muitas vezes propostas, surgem muitas vezes tentações, surgem muitas vezes tantas coisas que você tem que dizer não, e isso é um sacrifício, e você diz, eu continuo aqui, com uma alegria, ganhando almas, ensinando as pessoas a irem para o céu. Pregar verdades é uma das coisas mais difíceis no meio do público que te ouve. Não para quem prega, porque para quem prega, pregar verdade é como se colocasse a consciência limpa. Paulo, quando despediu dos irmãos, ele disse assim, eu tenho a minha consciência limpa e as minhas mãos estão limpas do sangue de todos vocês, porque eu acordei de madrugada, eu trouxe a palavra, eu preguei para vocês, eu fiz a minha parte. Então para Paulo havia uma consciência limpa, mas quando diz respeito à igreja, Paulo está dizendo, dores de parto eu tenho por vocês. Como que dores de parto? As irmãs sabem aí como que é dor de parto? Por quê? Porque ele queria que Cristo fosse formado na igreja, mas muitos não entendem. Paulo foi perseguido por falsos irmãos. Paulo foi perseguido pelos patriotas, pelos compatriotas. Paulo foi perseguido pelos inimigos, por Roma. Ele foi perseguido por todo, teve dificuldade por todos. Nós falamos um pouco sobre isso ontem. Mas ele continuou. Falando a verdade, pregando a verdade. Eu não vou me calar, eu tenho que falar. E ele ainda ajuda Timóteo, dizendo, Timóteo, continua pregando a sã doutrina. Muitos vão rejeitar quando chegar um tempo mais na frente, procurando doutores para si, mas tu continua sendo evangelista fiel. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. E não é fácil porque pregar verdades, ensinar verdades, falar verdades é buscar perseguições para si.
Mas aquele que perseverar até o fim, Deus vai chamar diante de todos e dizer: vem cá, pastor, vem cá, pastora, vem cá, meus filhos que suportaram. Eu tenho uma coroa especial só para vocês. Só para vocês. E é claro que ninguém se gloria por isso, mas se alegra. Porque consegui ir até o fim e agradei àquele que me chamou. 1 de Pedro 5, de 1 a 4 diz: aos presbíteros que estão entre vós, bispos, né, outra versão, aqui é episcopós, que é no grego, que é do episcopado. Epicospós, é uma coisa assim, depois eu confiro para vocês. Aos que foram chamados para liderar isso aqui. Admoesto eu, que sou também presbítero como eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. E diz Tessalonicenses 2,19, a primeira: porque qual é a nossa esperança ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Então essa coroa está reservada e Deus quer galardoar e abençoar. Estas são coroas incorruptíveis, mas ao contrário da salvação, poderemos perdê-las se não perseverarmos na fé que já foi de uma vez por todas entregue aos santos. Todas estas coroas, elas só virão para alguém se esta pessoa for até o final. Se alguém chegar até o último dia e abandonar no último dia, não tem coroa, tem que ser até romper para a eternidade. Ser fiel até a morte. A Bíblia diz 3:11 de Apocalipse: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda, aqui é uma palavra de ir até o fim. E aí diz nos 1 Tessalonicenses 2:19 e 20 mais uma vez: pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não sois vocês? De fato, vocês são a nossa glória e nossa alegria. Então seja fiel, não se esqueça. Judas 3, que só tem um capítulo: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Diga: eu tenho a fé que uma vez foi dada aos santos. Bases para a obtenção de galardões, e concluímos aqui. Os galardões nos serão dados com base em nossas obras após a salvação. Pode voltar o banner no normal e deixar Tribunal de Cristo. Quais sejam? Então vamos lá. Diga comigo: nosso ardor missionário e evangelístico. São bases para galardão. A obra nossa não pode ser queimada. Madeiro, palha, feno, o fogo queima e desaparece. São obras mortas. Mas aí Paulo fala, escrevendo aos Coríntios, que pedras preciosas, prata e ouro, o fogo refina e aparece. Então tem que ter ardor. Por isso Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15 fala: ide por todo o mundo, anunciai meu evangelho a toda criatura.
ensinando-as, estou unindo os duas passagens, ensinando-as a guardar todas as palavras que vos tenho falado, batizando em nome do Pai e do Filho. É uma obra completa, e obra completa só se faz com ardor. Com ardor. Tessalonicenses que lemos 2, 19 e 20, vocês são a nossa coroa. Daniel 12:3 diz: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Essa palavra aqui é para quem se dedica com fervor, para quem aplica-se com fervor. Nunca despreze a igreja, nunca deixe de vir num culto da igreja, nunca deixe de orar com fervor, nunca deixe de cantar com fervor, nunca deixe de servir por amor com fervor. Seja vivo, apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso culto lúcido. E procurem não vos conformar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, e assim que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vida, tem que ter vida. 1 Coríntios 3:8, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. E segundo o trabalho, irmãos, não é ter ido na África e pregado o evangelho, não, é ter ido na África e com fervor, amados irmãos, feito a obra e estando ali por causa de Jesus e da obra com fervor. Pegue com as duas mãos, ame com todo o coração, com toda a sua força, com toda a sua inteligência. Esforça-te todo o tempo. Estão querendo roubar a tua coroa, mas o Senhor está querendo dar uma coroa naquela eternidade. Estão querendo roubar os galardões, mas o Senhor quer galardoar e dizer: obrigado, servo bom e fiel, vem cá, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então, a primeira coisa é aqui o ardor, nosso ardor missionário e evangelístico. Segundo, o nosso amor para com o próximo, e principalmente para com os nossos irmãos na fé. Você tem que amar, irmãos. Tem gente que quer ser missionário e ama as almas lá na China que não conhece, mas não ama o pai, não ama a mãe, não ama o irmão aqui que errou com ela, não ama o pastor que errou com ele, não ama a mãe que errou. Irmãos, amor primeiro aos domésticos da fé. Se não errou, pronto. Se nunca errou, condene os outros e aponte o dedo. Mas quem aqui já pecou? Sou o primeiro. Infelizmente, vivi uma vida inteiramente em pecado. E quem sou eu para tirar pedra em quem peca? Eu devo ser alguém que perdoa, alguém que anda junto, que caminha junto. Escute aqui e abra bem os seus ouvidos. Se você não pode fazer parte do departamento de adolescente sendo adolescente, do departamento de mocidade sendo jovem, do departamento de varão sendo varão, do departamento de senhora sendo senhora, você ainda não é parte do corpo de Cristo. Gostou dessa? Mateus 22, 37 a 39. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 6, 9 e 10, olha o que diz: e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Mateus 10, 42, e qualquer que tiver dado só, que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Ajude, compartilhe, esteja junto, levante o outro, ajude o outro, não prejudique o outro. Mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Então nosso amor com o próximo, e principalmente com os de dentro,
tem que amar, você tem que estar pronto para perdoar os que te perseguem. Diga comigo: aqueles que me perseguem. Fala igual crente que vai morar no céu. Aqueles que me perseguem, caluniam, levanta contra, injuria, estes são agentes de Deus para me dar galardão no céu. Estes são agentes de Deus para me amadurecer, para me preparar para fazer a obra de Deus. Oh, aleluia. Então ame os seus irmãos, ame os seus irmãos. Oh, glória. Nossas intenções, terceiro, guardadas em segredos em nossos corações. Prepare-se, preparemos-nos, porque naquele dia as intenções serão reveladas. Eu quis ganhar o trifeno para Jesus. É mesmo? Nossa, deixa eu ver aqui no seu coração aqui. Sua intenção não foi ganhar para Jesus, sua intenção foi que ele fosse para a igreja batizado, porque queria casar com ele. Não gostou dessa não, né? Você achou ruim. A intenção de ganhar o homem mais rico da cidade para Jesus. Deixa eu ver o coração. Não, peraí. Você não queria ganhar o homem mais rico, você queria ganhar um dizimista que entrasse dízimo na igreja. A intenção vai ser julgada. Ei, irmão, mas aqui a coisa fica feia. Eu estou falando com temor. Mas eu chego todo dia. O senhor sabe que eu não atraso na igreja. Peraí, deixa eu ver só um pouquinho. Você não atrasa porque quer aparecer para o pastor. Está errado. Você tem que não atrasar, porque o pastor ensinou que você honra Jesus dessa forma. Tem gente, às vezes, eu não estou falando aqui com outra intenção a não ser de ensinar, que às vezes o pastor chega para a oração e ele aumenta a voz. E irmão, tem que orar com voz mesmo, não grita muito não, falei ontem. Mas tem que orar com fervor mesmo, senão não tem galardão também. Mas eu estou falando daqueles que... Aleluia, ó Deus, as almas. E aí, peraí. Tem que ser para Deus. Tem que ser para Jesus. A intenção, ela vai ser julgada. Olha o que diz 1 Coríntios 4:5. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz todas as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, ou seja, a intenção dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor, o resultado. Agora entenda, Mateus 10:26, portanto não os temais, porque nada é encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Segundo aos Coríntios 9:6-9, digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que em tempo sempre, que tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Romanos 2,16, o coração, os segredos do coração. Vou ler aqui, Romanos 2,16, o Espírito de Deus traz aqui à minha mente, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. Então tudo vai ser revelado, a intenção, o porquê, porque Deus, quando Deus fala com Davi, quando fala com Jessé, ele fala com Samuel, olha Samuel, eu não vejo como o homem vê, o homem vê a aparência, eu vejo o coração. Então se eu vou fazer alguma coisa para Deus, cuide que seja com alegria, cuide que seja com vontade, com verdade,
Por isso, cuidado, você que chega com seu esposo, a sua esposa, e começa a falar mal da direção, de mas você não entende, você não sabe o que está acontecendo em bastidores. Cuida do seu coração, lava o seu coração. Deus tem mudado sua vida, Deus tem impactado você, Deus tem falado palavras que você precisa ouvir, Deus tem querido te levantar. Cuidado com a intenção das palavras. A Bíblia diz que nós seremos julgados pelas palavras, Mateus 12:36, nós seremos absolvidos por essas palavras que usamos, ou condenados pelas palavras que usamos. Então cuida da intenção. Nossa fidelidade na aplicação, no uso dos talentos e bens que nos foram dados pela vontade de Deus, nós já lemos sobre isso, as minas, os galardões, né? Aquilo que tem que se aplicar, tem que fazer de coração. Não esconda talento, não esconda oportunidade, valorize os talentos, valorize a oportunidade. Pastor, Deus, o Senhor me revelou, por que o Senhor não revela para outro? Te revelou porque te deu dons, porque Deus te deu talento e quer que você seja usado. Pastor, usa o pastor. Não, usa você. Foi você que Deus revelou. Levanta, joga a timidez na lata do lixo. Os tímidos ficarão de fora. E tímidos aqui não é tímidos por causa da natureza, da personalidade, não. É tímido porque não faz o que Deus ordena. Nossa perseverança frente às tribulações e perseguições. Perseverar, estou sendo perseguido porque eu estou fazendo a obra. Aleluia. Bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos por causa do meu nome. Estou fazendo a obra, glória a Deus. Se não tiver perseguição, também é muito bem provável que eu não esteja fazendo o que deveria fazer. Eu não devo levantar perseguição de ninguém, mas devo pregar o evangelho, fazer a obra de Deus com verdade, com sinceridade. E se isso desperta perseguição, um dos sinais é que Deus está falando e está fazendo. Fique sobre os pés. Olha o que diz Mateus 5:10-12. Bem-aventurados que forem perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Tem glória para Deus aí? Lucas 6:22-23 fala diferente. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Está perseguido? Galardão. Ô glória. Você está doido? Está sendo perseguido, está dando glória? Tem galardão. Paulo e Silas cantando na prisão. Está doido? Está sofrendo? Está cantando? Tem uma coroa nos aguardando, a coroa da alegria. Aleluia. Tem a coroa da vitória. O Naramaga Chorei Kamai. Aleluia. E entenda, irmão, o crente que cuida ser justificado diante de Deus deve examinar-se constantemente e alerta, não desvanecer para não ser achado em falta diante do tribunal de Cristo, e não venha se envergonhar diante do magistrado que dá a sentença. Só duas coisas aqui. Trifeno, compareça à frente. Você ganhou 5.000 almas, você construiu uma igreja, estabeleceu um ministério, e por causa disso outros tantos ganharam mais 1 milhão de almas. Mas não há para você nenhum galardão. Você fez tudo isso como que fazendo para uma empresa, sem amor, sem dedicação. Você fez tudo isso porque teve inteligência o bastante para fazer, mas como Jonas, tendo ganhado tantas almas, ainda não queria a salvação delas no fundo do seu coração. Você foi salvo porque no último tempo você chorou e se arrependeu.
E hoje não tem nenhum galardão, nenhuma coroa para você, embora o ministério tenha sido tão grande. Vergonha. Muita vergonha. Porque ali terei consciência plena de que dava para fazer do jeito que Deus mandou. Por isso eu não me esqueço de um sonho que tive, novo convertido, e Deus falando, posso te levar em todas essas nações, 10 barracões, 10 países no sonho. E eu posso usar para curar, salvar, libertar, paralíticos, andar, cego, ver, surdo ouvir, e foi falando. Mas se você chegar no final deles e não tiver amor, você será o mais miserável de todos os homens da face da terra. Esse evangelho não é o evangelho do ódio e da perseguição, é o evangelho do amor, do perdão, do arrependimento. É o evangelho do nosso Senhor Jesus. O demônio raramente fez algo tão engenhoso quanto insinuar à igreja que parte da sua missão é prover entretenimento para o povo, visando alcançá-los. De anunciar em alta voz, como fizeram os puritanos, a igreja gradualmente baixou o tom do seu testemunho e também tolerou e desculpou as leviandades de suas épocas. Agora, ela as adota sob o pretexto de alcançar as massas. Meu primeiro argumento é que prover entretenimento ao povo em nenhum lugar das Escrituras é mencionado como uma função da igreja. Se fosse obrigação da igreja, por que Cristo não falaria dele, dizendo, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e ajude eles a fazerem diversões para que o povo se mantenha? Não, ele disse, pregai a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ele não adicionou, e provejam divertimento para aqueles que não têm prazer no evangelho. Ele não disse, faça uma santa ceia, arruma uvas, para quem não está participando da ceia, para que eles não se sintam rejeitados. Não. Ceia é para quem está em plena comunhão, e os que não estão devem encher-se de temor e preparar a vida para cear na próxima vez. Falando com seu líder, com seu pastor e tratando. Em outra passagem encontramos, Efésios 4:11, ele mesmo concedeu uns apóstolos, outros a profetas, outros a evangelistas e outros a pastores e mestres. Não disse que concedeu para animadores de palco. Não disse que concedeu inteligência para animar públicos. O Espírito silencia e não diz isso. Os profetas foram perseguidos por agradar as pessoas ou por oporem-se a elas no que viviam. É hora de nos levantar. Amém. Eu passei uns 10 minutinhos, vocês me perdoam? E aí, meus irmãos? Podemos ser arrebatados agora? Teremos coroas? Teremos galardões? Ou seremos envergonhados? Dói, preste atenção por gentileza. Dói muito pensar em chegar lá e Deus descobrir meu coração. Falar, ô meu filho, eu te amo, mas não houve uma intenção boa no seu coração. Tem que ter boa intenção. Tem que ter amor. Tem que ter fervor. Tem que ter prazer. Não é para aparecer para os homens, é para brilhar na terra, no meio de uma geração perversa, corrompida. Senhor nosso Deus e Pai, primeira coisa então que eu penso que devemos fazer é confessar ao Senhor os nossos pecados, as nossas negligências, nossa falta de amor muitas vezes, os nossos corações duros que não perdoam, que não cedem. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa o internauta que está orando, a internauta que está orando. Perdoa o teu filho e filha que está orando agora. Perdoa a mim, Senhor.
lava-nos no teu sangue, traga-nos um coração igual ao teu, dá-nos um amor igual ao teu, levanta-nos como imitadores do Senhor, abençoa teu povo. Queremos, Senhor, não por causa das coroas, e nem por causa dos galardões, nem por causa de posição alguma, mas por causa do Senhor e das almas, queremos fazer, Senhor, com todo o nosso coração. Queremos ser cristãos com todo o nosso coração, aguardando, amando a tua vinda, servindo uns aos outros, perdoando uns aos outros, edificando uns aos outros, suportando uns aos outros, amando uns aos outros, orando uns pelos outros, ajudando uns aos outros. Nos ajude, Senhor. Ajude a igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aprendemos? Vamos orar pela Ingrid e continuar. E pela Marla de Goiatuba, que está com câncer, infelizmente. Dina Bezerra, prima da irmã Vanessa Dantas, suspeita de câncer no pâncreas, libertação e salvação. Carla Velasco tirou metade da bexiga e do intestino, restauração da saúde. Helena, infecção de ouvido. Maria Isabel e sua família. Renan, ao nosso Renan, né, irmãos? Temos que continuamente orar pelo Renan. Renan tem muita vida, irmãos. Vamos orar por ele. Amém? 90% dos pulmões comprometidos. Irmãos enfermos, vamos continuar orando. 30 contas e 30 contas. Facebook e YouTube. 180 pessoas aproximadamente conosco nesta manhã. Inclusive a irmã Neuza Aparecida. Bem-vinda, Irani. Deus te abençoe, irmã Irani. Welcome here. Irmã Irani está na Holanda. Mas o Johannes, um abraço para o Johannes. Deus abençoe vocês. Rosângela Aparecida Ferreira também. Deus abençoe. Como aprendemos, né, irmãos? Cleia Alves de Souza, bem-vinda. Nice Moraes também. Está dizendo glória a Deus, palavra abençoada. Pastor Jean, glória a Deus. Pastora Franciele e Rebequinha, estamos juntos. Pastor Jean diz: seremos coroados por Ele, vamos depositar esta coroa nos pés dEle, nosso Senhor. É o que eu digo aqui nos estudos, quando falo só das coroas. Quando todos recebermos as coroas, nós vamos até o Senhor Jesus e vamos depositá-las aos pés do Senhor, porque tudo vem dEle e é para Ele. Muito bem lembrado, pastor Jean, obrigado. Mãe Gabriela de Trofa, obreira do Senhor. Ivonete Rezende, dizendo: eu renasci nessa igreja e sou feliz de fazer parte dela. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Deus abençoe Dábia Fernanda, Mandábia, Deus abençoe a família, Deus seja com todos. Aí questão, Tereza Conceição, Deus abençoe, irmã Carlinda. Eurípides Prado, minha querida, Deus abençoe. Glória a Deus, Deus abençoe. É a irmã Eurípides de Goiatuba ou é o irmão Eurípides? Um dos dois, né? Deus abençoe, em nome de Jesus, vocês todos. Dalvinha Maria, Deus abençoe, viu? Sônia Souza, Maria Mendes, Deus abençoe. Vamos orar? Creia agora, levante sua mão com fé. Senhor nosso Deus e Pai, visita os enfermos nesta manhã. Nós cantamos aqui que um dom real o Senhor despertou nos seus fiéis, o dom de curar, os dons de curar. Visita os enfermos nesta manhã. Onde tiver um enfermo, esteja o teu poder agora na vida. Meu Deus, esse mal, esse caroço do lado esquerdo nessa barriga, essa pontada, essa dor, esse princípio de hérnia, essa hérnia, desapareça agora em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, visita, meu Pai, essa bolsa de colostomia, visita a pele, Senhor, visita o ingresso dessa bolsa, faz um milagre,
Faz um milagre nesses intestinos, nesta barriga. Visita em nome de Jesus Cristo. Dá vitória, meu Pai, irmã Angelita. Dá vitória ao Josias, a libertação. Faça um milagre. Visita a irmã Nildete, ó Pai, da cabeça aos pés, visita, faça um milagre. Visita o Renan, Senhor, queima todo o mal, restaura os seus pulmões, chama a existência, pulmões novos e limpos, curado. Levanta o Renan daquele lugar, ajuda o Renan. Nós repreendemos o espírito de morte, nós repreendemos todo o mal, em nome de Jesus. Haja salvação e cura sobre o teu servo. Em nome de Jesus, visita, meu Deus, o Jorge Xadu, repreende todo o mal, toda a enfermidade, garante a vitória, o milagre. Visita o Gabrielzinho, a família, opera os teus milagres. Visita a irmã Baby, fortalece, abençoa a irmã Eliette, Senhor, confirma a saúde. Abençoa agora, toca nessas vidas. Visita a irmã Camila, abençoa, repreende a enfermidade da saúde. Visita a irmã Rosiane O'Callaghan, faz a obra completa. Abençoa teu povo na terra, mais uma vez, pastor Francisco, pastor Acilei, pastor Natanael, garante o milagre, a bênção. Ei, receba saúde agora, todo mal, toda infecção, inflamação, toda enfermidade saia, meu Deus, em nome de Jesus, garante a cura. Jair e Creus, abençoe com saúde, com graça. Salva o Rodrigo, faz a obra. Abençoa a Suziane, o filho. Irmã Hilda Rocha, irmã Marinês, irmã Maria Nilde, irmã Evane Carvalho, irmã Recilane, irmã Nildete, meu Deus, abençoe Maria de Freitas, Marta Freitas, irmã Naná, meu Deus, irmão Gilberto, garante os teus milagres, as tuas obras. Ei, receba saúde agora, receba saúde, tenha fé, abrace saúde agora em nome de Jesus. Receba a bênção, o renovo do seu corpo, da sua saúde, da cabeça aos pés, o milagre, na carne, nos nervos, nos ossos, na pele, no sangue, nos órgãos internos e externos. Receba a bênção, receba o milagre, seja tocado por Deus, seja curado por Deus, curada pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem uma pessoa pela internet que Deus está abrindo. Escute, você não desliga. Não volta o seu dedo. Deus quer te abençoar e vai abrir uma grande porta financeira. E você vai dizer assim, mas nesse tempo não era para acontecer se não fosse o Senhor. E realmente, é o Senhor. Você está pela internet, Deus está abrindo uma porta de providência, um milagre financeiro na sua vida. Receba em nome do Senhor Jesus. Próximo culto da equipe laranja, quinta-feira, 19h20, na campanha, a entrega da campanha Ainda Há Esperança. Hoje à noite, equipe azul. Levante sua mão, tem na cantina bolo de mandioca, Manuel vestido, que aqui é tudo crente, e cafezinho. Levante sua mão, curva sua cabeça. Está feliz? Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador único, a quem confessamos, Jesus Cristo, a consolação, a presença viva, o convencer do Espírito, o morar do Espírito Santo, seja com todos nós, com toda a igreja, agora e para sempre. E todos que recebem vão dizer o amém mais lindo do globo. 1, 2, 3. Tome assento, Deus te abençoe. Aleluia. Dá-me um coração, meu dá-me um coração, cumprir todo o teu, dá-me um coração. Não se esqueça, internauta, haverá um julgamento, o tribunal de Cristo, depois do arrebatamento. Faça por amor, viva por amor, coloque o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável no altar do Senhor. Deus te abençoe.